Na verdade, em relação ao jogo, eu acho que a vitória contra o Atlético Paranaense foi esmagadora. São 6 jogos, 5 vitórias dentro do Neoquímica Arena e um empate. Eu acho que o Corinthians poderia ter jogado mais, sabe? Eu acho que o Corinthians poderia ter, na hora que o Bruno Henrique foi expulso, o treinador Ramon Dias, o filho dele, tirar um zagueiro, ir pra cima, tirar um volante, esperou muito. E não foi um time que teve oportunidade, a não ser do Yuri Alberto, a cabeçada e o chute com a perna esquerda. Sem isso, o Corinthians não mereceu ir pra final, chegou longe, e agora a verdade é não cair pra Série B e que não vai cair, e o Corinthians permanece, e ano que vem ganha 2 títulos. 2 títulos ganha ano que vem. Tudo, olha, o que tivemos nesse jogo? Um VAR maluco ali, aquelas linhas ali, naquele lance do gol anulado, nada convincente. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada. E a não expulsão do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, ele faz uma falta na Arrascaeta no primeiro tempo, em que o Arrascaeta corre na direção da área, ele vai ficar frente a frente com o Hugo, não tinha mais ninguém. E o Gustavo Henrique faz a falta e é cartão amarelo. Ali, esse tipo de lance é cartão vermelho. E o Daronco foi caseiro. Enfim, eu acho que esse lance merecia aí uma maior atenção. Uma maior atenção. E o VAR, pelo amor de Deus, que linha do VAR é aquela? Que linha? Marcaram o jogador errado. Um desastre, um negócio horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. Enfim, mas no final acabou que não teve nenhum impacto no resultado da partida, né, em termos de quem fica com a vaga, de quem se classifica. E com isso, esse assunto acho que nem vale mais discussão, né? Acho que fica como um registro, né? Até porque eu não gosto muito desse tipo de ficar falando também de arbitragem o tempo todo, assim, em casos muito específicos, e acho muito ridículo o Flamengo fazer videozinho falando de arbitragem, pequeno isso aí, sabe? Existem outras maneiras de se portar, na minha visão. Muito bem, gente. Aqui o pessoal está mandando mensagem. Fernanda Costa, cadê a torcida exemplar do Brasil? Ficaram caladinhos, tentaram cantar só no final para dizer que apoiaram o jogo todo. Fernando Costa. Fernando, foi bom você tocar nesse assunto. Essa história, cara, uma das maiores... Aliás, pode cortar isso aí, pessoal que faz o canal de corte, pode cortar isso aí, esse trecho que eu vou falar agora. Começa agora, né? 1, 2, o último 3, a partir de agora. Uma das grandes falácias, muito boa pergunta aqui do Fernando Costa, é essa história de que, não, a torcida tal... Teve gente aqui em São Paulo, acreditem, falando o seguinte: nossa, o Memphis Depay vai ficar impressionado com a torcida do Corinthians. Será que ele já viu algo igual? Meu amigo, o cara jogou na Europa, já viu torcida francesa, torcida sérvia, torcida grega, torcida turca, torcida espanhola, várias torcidas bem participativas, muito mais do que essas torcidas que frequentam os estádios brasileiros hoje, inclusive do Flamengo em certos jogos. Quem foi a Flamengo 0 Penharol 1 viu. Essa elitização do ingresso caro leva um torcedor ao estádio que não apoia o tempo todo, um torcedor meio blasé, um cara que acha que comprou os 3 pontos na aquisição de um ingresso caro. Então, assim, não tem esse negócio, não. Vale para o Flamengo contra o Penharol, vale para hoje. Eu acompanhando o jogo pela TV, como vocês, cara, claramente no segundo tempo a gente ouvia a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians calada. Muitas vezes era só organizada ali cantando, o resto roendo unha e assistindo o jogo. Não é muito diferente do que a gente vê no Maracanã, não. E vimos na sexta-feira, no jogo do Botafogo, um silêncio danado, a torcida do Botafogo, 60 e tantas mil pessoas em silêncio. Fez o gol, aí tomaram o gol, silêncio. O Vasco ontem, vários momentos a torcida calada em São Januário. Quando o Hulk fez o gol, ainda tinha jogo, gritaram para apoiar o Vasco, não, ficaram calados, assustados. Esse é o padrão que a gente tem visto nos estádios brasileiros. É uma falácia achar que a torcida brasileira é mais vibrante e apoia mais do que a torcida de outros países. Não é mais. E aí, turma? Não deu. O Flamengo conseguiu segurar o Corinthians com um jogador a menos por, 70 minutos, praticamente. 45, sou ruim de conta, né? Mas desde os 27 do primeiro tempo, o Bruno Henrique foi expulso, merecidamente, e o Flamengo, com um jogador a menos, sacrifica completamente o seu ataque, né? Porque aí ele tira o Gabigol para colocar o Fabrício Bruno, eu digo o Felipe Luiz, e desta maneira o Flamengo amarra o Corinthians. Que atuação impressionante. A gente tem algumas coisas para falar. Por exemplo, acho que essa eliminação ela se dá por alguns fatores. O primeiro jogo no Rio de Janeiro, quando o Ramon Dias simplesmente rifa a classificação,
colocando Coronado e Garro juntos, deixando com que o Flamengo amassasse o time do Corinthians e ainda assim ele deu sorte porque o Corinthians voltou com uma vantagem do adversário de apenas um gol, porque poderia ter sido muito pior. Esse foi um detalhe. Talvez o Flamengo ganhasse da mesma forma o jogo no Maracanã, o jogo de ida, mas o Corinthians naquele jogo deu uma facilitada, beleza? O segundo ponto, CBF tá de parabéns. Porque vocês viram como o Flamengo encarou o Fluminense, que é adversário direto do Corinthians na zona do rebaixamento, no meio da semana, né? Completamente destroçado e desmanchado. Mas aí a CBF conseguiu estrategicamente trocar a data para que o Flamengo estivesse reforçado. E aí a gente viu o que aconteceu, né? O Flamengo reforçado, ele é capaz disso. Mesmo com um jogador a menos, mesmo com um desfalque ou outro, ele tem uma qualidade técnica muito superior. E o outro detalhe, gente, o outro detalhe é que o Flamengo tem um jogador chamado Gerson, né? Que ele é um absurdo, ele é fantástico, ele é impressionante. Ele domina o meio-campo, o jogo, ele tem o que os craques têm, né? Ele controla o jogo a partir do jogo dele. O jogo dele consegue controlar a partida e ditar o ritmo. A respiração do jogo vai no ritmo da respiração do Gerson. Um cara conseguiu fazer isso no jogo. E também a gente teve outro fator que foi, aí vocês entendam como quiserem, né? A não inscrição de Memphis Depay a tempo. Não deu tempo, né, CBF, para inscrever o Memphis Depay. E claro que é um jogador hoje que faz falta no elenco do Corinthians, haja vista as alternativas que o Ramon tinha hoje, né? E ele colocou todo mundo que ele pôde, né? O Romero foi titular, o Yuri Alberto também, depois ele tentou o Pedro Henrique, o Giovani, sobrou só o Héctor Hernandes, o espanhol, que até perdeu espaço nos últimos tempos, depois de ter perdido um gol feito, acho que contra o Flamengo, inclusive. Pois bem, o Memphis seria uma grande alternativa, e como joga melhor o Yuri Alberto com o Memphis, né? Quando o Yuri Alberto ele é a referência do ataque, ele acabou tendo dificuldades na finalização, teve uma bola ou outra interessante, né? Um chute de perna esquerda que o Rossi faz uma baita defesa, mas de resto, o Corinthians até teve mais finalizações, mais escanteios, ficou mais com a bola, isso tudo é verdade. Agora, a estratégia do Flamengo, ela foi muito correta, ela foi muito certeira, ela foi muito cirúrgica, e aí a gente tem que exaltar Felipe Luiz. E é outro fator dessa eliminação. O Corinthians começou a ser eliminado e, por consequência, o Flamengo começou a estar na final da Copa do Brasil quando o Flamengo demite o Tite. Quando o Flamengo demite o Tite naquele momento e coloca o Felipe Luiz, a partir daquele momento, o Flamengo renasce. Boa parte do crédito da classificação para o Felipe Luiz. O que ele fez? Ele fez de tudo, Mili e Marinho, ele fez de tudo para levar o jogo para a técnica. Ele fez tudo. Tanto que, quando o Bruno Henrique foi expulso, ele tira o Gabriel e coloca um zagueiro para tumultuar mais o jogo, para forçar o Corinthians a tentar criar jogadas, que é o ponto mais fraco do Corinthians. Ele fez tudo, ele arrumou o esquema logo para entrar em campo assim, ele preparou o lado mental para isso, ele preparou o lado físico para isso, e quando foi expulso o Bruno Henrique, ele fez isso ficar mais forte na prática. Ele tumultuou o meio-campo, a defesa ficou com 3 zagueiros e o Corinthians, na força, não conseguia fazer mais nada. O Corinthians ali, na partida de hoje, para quem estava em dúvida se o Corinthians vai sofrer para fugir do rebaixamento, se o Corinthians estava com era uma equipe boa, que se tivesse desde o começo do campeonato, eu vi isso muitas vezes nos últimos tempos, essa equipe do Corinthians, se tivesse desde o começo do campeonato, ela estaria lá em cima, lutando com Palmeiras, Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Não é verdade. Não é verdade. Quando o jogo vira pro lado técnico, pro lado criativo, pro lado da ultrapassagem, pro lado da tabela, o Corinthians não consegue jogar. O Corinthians não tem jogador para isso. Esse time do Corinthians, pro ano que vem, né, pensando no ano que vem, se não mudar, não sei como, porque está devendo, vai ficar devendo, não tem dinheiro, não sei como, mas montaram um elenco muito fraco tecnicamente, muito fraco no lado criativo. Então, esse time do Corinthians funciona que nem quinta-feira. Quarta, né? Com o Atlético Paranaense. Toma 2 gols. Quarta.
tá 2-0, empata 2-2, aí no segundo tempo vem com toda a força possível, toda aquela raça, aquela luta, e aí um jogador diferenciado, com mais qualidade técnica, mata o jogo, que foi o Depay, o Memphis Depay, que fez aquele golaço de falta. Hoje, saíram diversas faltas, só cruzada na área. Só cruzamento na área. O Corinthians, eu não sei, eu não fiquei contando, mas fez uma enormidade de cruzamentos na área da intermediária, não do fundo, como a Mili falou, não foi pro fundo. Passava um pouquinho do meio campo, pum, na área. Pô, você tem lá Fabrício Bruno, quase 2 metros. Você tem Léo Pereira, quase 2 metros. Você tem o Léo Ortiz, forte, não é tão alto como os outros, mas também é alto, e um goleiro que sai bem do gol. Você ficou... Meu, qual foi o melhor jogador em campo hoje, sem ser o Gerson, tecnicamente? Foi o Rossi. Porque todos os cruzamentos ele saía e pegava, ele saía e pegava, ele saía e pegava. O Corinthians consagrou o goleiro, que já é consagrado, né? Já é um grande goleiro, mas o ponto forte de goleiros argentinos, uruguaios e tal, qual é? É sair do gol. E foi isso que o Corinthians fez. Tentou jogar a bola na área, onde estava tudo tumultuado, com jogadores todos mais altos. O Romero é baixo. O Yuri Alberto é baixo, perto dos zagueiros que o Flamengo colocou. Qualquer um que chegasse na área é mais baixo. Pedro Henrique, qualquer outro que chegava na área. Garro, então, nem se fala, né? Mas o Corinthians tentou buscar o gol através de cruzamentos da intermediária. A única jogada inteligente realmente feita pelo Corinthians no segundo tempo foi o Giovani, que saiu driblando todo mundo do meio campo, clareou para ele mesmo e bateu uma bola forte, só que ela foi no meio do campo, se vai no meio do gol. Se vai dos lados, o Rossi não pegava, porque ele bateu bem.